Serviço público, e vamos solicitar que ela dê um recado, porque ela desde o começo está na nossa trincheira em defesa dos serviços públicos, portanto, contra essa PEC 32, a PEC da morte. Bom dia, colegas, trabalhadores públicos de todo o Brasil. A PEC 32 não é apenas uma reforma administrativa, ela é a dissolução do Estado brasileiro. Nós estamos vivenciando tudo aquilo que os governos neoliberais asseveraram e indicaram. Era emprego público, era fim de estabilidade, e nesse retrocesso histórico, nessa derrota estratégica que os movimentos populares e o povo brasileiro sofreu com a eleição de um psicopata genocida para a presidência da República, o fascista, efetivamente estão pondo em prática as reformas ultraliberais, e isso atinge de morte não apenas as nossas condições de trabalho, a nossa possibilidade de ter uma carreira estável, mas atinge de morte a população, porque o acesso aos serviços estarão enormemente dificultados. A PEC 32 põe na mão do setor privado as ações típicas do serviço público, transforma o jovem concursado em um trainee, por 3 anos mão de obra explorada, sem qualquer crescimento de carreira, estaciona nossos planos de carreira, nos transforma em cargos de extinção, e mentem quando dizem que não atingem os ativos, atingem a todos e aos servidores estaduais e municipais por cascata, porque farão condicionantes de adesão. E os gestores em miserabilidade que estão pela pandemia, está aqui a guerreira Érica Cocai, nós sabemos que imediatamente, em cascata, descerá esse rol de injustiças para os serviços estaduais e municipais. Portanto, a hora é essa. Precisamos de aliados, porque quem vota são os deputados. Mas nós temos que vir com garra no sentido de, a partir de hoje, quando essa comissão for instalada, irmos para cima no argumento, desmentirmos para a nação brasileira que há privilégios, desmentirmos para a nação brasileira que a estabilidade é uma dádiva, quando na verdade é uma necessidade para garantir serviços de qualidade e independência dos governos de passagem, como esse que eu espero, tá difícil essa máscara, né? Que passe rápido. Por isso mesmo, nessa manifestação, eu quero dizer que é um trabalho que se inicia, mas é também um retrabalho. Encontro aqui vários companheiros de muitas jornadas. Nós que ajudamos a escrever o RJU, a antiguidade serve para alguma coisa, quando a memória prevalece. Nós que participamos da instalação da primeira Comissão Nacional de Mobilização do Serviço Público Federal, quando era proibido criar sindicatos. Nós que erguemos a voz para lutar pelos planos de carreira, e nos governos democráticos tivemos mesas permanentes de negociação. Não vamos aceitar a PEC 32 e nem a dissolução do serviço público. Mais tarde vamos entregar o abaixo-assinado e vamos erguer a face, enfrentar como sempre, porque o servidor unido jamais será vencido. O Flauzino representando a CGTB, e depois seria o Cleiton do CID-SASC, mas está presente entre nós o Fábio Félix, deputado distrital aqui do pessoal, e depois o Flauzino ele toma a palavra. Bom dia, servidoras, servidores, companheiras, companheiros. Eu sou Flauzino, da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, a CGTB, na qual a gente vem defendendo que existe um projeto de desmonte do Estado Nacional pelo imperialismo americano, pelo capitalismo financeiro, que querem tirar o Estado para levar os seus recursos à mão desses agiotas, esses corvos, esses sanguessugas do imposto brasileiro, do nosso serviço público.
Então, o que é? Esse desmonte é um caso pensado, é uma questão ideológica para a qual eles querem privatizar todo o Estado Nacional e o desmontar toda aquela luta que viemos desde de 1930 para formar o Estado Nacional Brasileiro, um desenvolvimento justo, um desenvolvimento econômico, para colocar o Brasil no cenário mundial como produtores de indústria, de desenvolvimento social. E esse desmonte está na privatização da Eletrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do SUS, dos recursos que a gente tem para assistência social, pela aquela questão da saúde. A gente está vendo que essa política ultraliberal está fazendo que os brasileiros, são quase 500 mil brasileiros na morte do Covid, 50 milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras sem emprego, sem condição de trabalho. Estamos vendo um momento de carestia, o preço dos alimentos na casa das alturas, assim, estratosféricas, né? O óleo, o feijão, o arroz, o aluguel, a gasolina, o gás de cozinha, tudo está sendo aumentado e o povo brasileiro não tem condições de sobreviver. Nós estamos assombrados pela morte da Covid, pela inflação, pelo desemprego, e esse governo não faz nada, ele sequestra todo o orçamento público em troca de um ajuste fiscal nefasto. Querem levar para banqueiro. O auxílio emergencial, eles fizeram o quê? Só podia fazer ajuste fiscal, o auxílio emergencial com ajuste fiscal e a independência do Banco Central. E isso é colocar na mão dos banqueiros toda a autonomia da moeda nacional, toda a nossa autonomia de soberania brasileira. Nós somos contra isso. E essa reforma da administrativa, a PEC 32, é um checkmate no Estado Nacional. Nós temos que nos unir, nós temos que lutar até o fim contra essa PEC, levar para a sociedade que quem vai sair prejudicado com a reforma administrativa é o próprio povo. Que sem o SUS, sem os enfermeiros, sem os médicos, nós não vamos conseguir levar a vacina. Sem a Fiocruz, sem o Butantan, nós não vamos ter pesquisa para criar a nossa própria vacina. Então nós temos a garantia que o Estado Nacional, os estados e municípios foram a grande baluarte que salvou o nosso país de uma catástrofe ainda maior, e eles querem desmontar. Por isso que nós somos contra, a CGTB é contra essa reforma administrativa, como foi contra a reforma da Previdência, da CLT e de todos os outros desmontes dos nossos direitos. Então eu quero deixar aqui que a CGTB também vai estar junto no dia 19 de junho para formar um Fora Bolsonaro bem grande, colocar a nossa insatisfação na rua e também anunciar aí aqui no dia 26 de junho aqui no DF, fazer um convite a todos e todas. Nós estamos fazendo um congresso de unificação entre a CGTB e a CTB aqui no Distrito Federal. Então estamos todos juntos contra Fora Bolsonaro e contra essa PEC 32. Valeu! Obrigado, Flauzino, da CGTB. Eu venho aqui em nome da CTB falar contra essa reforma administrativa, porque não é uma reforma administrativa, é o fim do Estado Democrático de Direito brasileiro. Nós temos que fazer um trabalho, aqui nós já temos ciência da gravidade da situação, mas todos aqui temos um compromisso de fazer um trabalho de base junto aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, para desmistificar essa conversa de economia, que a reforma vai trazer economia, sendo que 1/3 da folha de pagamento vai para militares. Desse 1/3, metade é para aposentado e pensionista. E esses não estão na reforma administrativa. Os deputados, senadores, toda a parte da Câmara, do Senado, do Judiciário também não está. Entendeu? Os altos escalões não estão. Então isso não traz nenhum tipo de reforma. Temos que desmistificar isso junto às nossas companheiras, aos nossos companheiros. Também venho falar aqui que eu trabalho há 12 anos como servidora pública na administração, no Executivo Federal, e gostaria que a gente também desmistificasse
que estabilidade é algum tipo de privilégio. Estabilidade não é privilégio, estabilidade é garantia de exercer o nosso trabalho. Se nós não tivermos garantia para exercer nosso trabalho, no primeiro momento que a gente diz não a um chefe indicado para alguma coisa escusa dentro de um contrato ou de um convênio, a gente é demitido no mesmo dia e na mesma hora. Nós estamos aqui para exercer o serviço público, e para exercer serviços públicos precisa de trabalhadores no Estado exercendo o serviço público. Todos os países do mundo, todos os países desenvolvidos do mundo têm um Estado grande, forte, democrático e com trabalhadores sendo com dignidade dentro do Estado. E não existe isso de você dizer que vai acabar com a estabilidade, exonerar pessoas, demitir pessoas e que isso vai trazer um Estado para o povo. Para o Estado chegar no povo, nós temos que ter trabalhadores que estejam ali chegando ao povo, e esses trabalhadores têm que ter dignidade de trabalho. Nós temos que dizer não à privatização do Estado brasileiro, não a esse governo de milícia, a esse governo que trabalha de forma paralela, com comitês paralelos, com conchavos, com interferências na Polícia Federal, interferência na ABIN, um governo que sempre que pode, sempre que ele pode, ele chega e fala que ele vai decidir, ele vai fazer, ele nunca tem, não tem uma ideia aí de república, de se conversar com a sociedade, de trazer a sociedade para um diálogo. Nenhuma das reformas que foram feitas, que estão sendo colocadas, teve diálogo com a sociedade civil ou com a classe trabalhadora. Ele tem que entender que ele não está num reinado. Isso daqui não é o feudo dele. Ele não está no reinado, ele não é um rei. Ele está no Estado democrático de direito, onde ele tem que respeitar os trabalhadores e o povo. O Paulo Guedes, em uma dessas reuniões nefastas que esse governo faz, com toda a trupe dele, falou que os servidores públicos são inimigos. Um Estado que vê o servidor público como inimigo é um Estado que vê o povo como inimigo, porque nós somos o povo também. E nós trabalhamos, merecemos dignidade. Se essa reforma passar, não é só o servidor que vai sofrer, não. É todo o povo brasileiro, porque o serviço público não se resume à esplanada dos ministérios. O serviço público é a saúde, é os professores, são os bombeiros, são a energia elétrica, e todo o serviço que chega, os correios, todo mundo, todos esses serviços que chegam para a população são serviços públicos. E se essa reforma passar, acaba, é o fim do Estado, fim dos serviços públicos. Nós vamos viver uma monarquia, um pequeno reinado onde o Bolsonaro e a sua trupe de milicianos, de bandidos e de corruptos vão decidir o que fazer, o que quiser, quando quiser, o que fazer com nós e com todo esse povo. Então é isso, eu venho aqui para chamar todo mundo também para o dia 19. Temos que estar lá. Gostaria de dizer que a CTB vai estar lá, que a União Brasileira de Mulheres, que eu também falo aqui em nome das mulheres, também estará lá, porque se com o fim do serviço público, as mulheres vão ser as mais atingidas, porque são as mulheres que mais usam o serviço público, as mulheres é mais da metade da força trabalhadora desse país. Então nós temos que estar nessa luta. E gostaria de chamar todos para esse movimento dia 19 e dizer que se nós estamos saindo nas ruas em plena pandemia, nos colocando em risco, é porque o governo Bolsonaro é mais prejudicial ainda que essa pandemia. Entendeu? Então nós temos que estar juntos para derrubar esse monstro genocida. Fora Bolsonaro ser genocida, estamos juntos na luta, camaradas. Milhares em todos os estados do país, no Distrito Federal, na rua, para a maior medida sanitária que é possível nesse momento, nesse país, que é fim do governo Bolsonaro. Bom dia a todos. Eu sou Rafael Guimarães, do Sindicato dos Bancários de Brasília e da CTB, Central das Trabalhadoras e Trabalhadores do Brasil. E é com muita satisfação que eu venho aqui falar com trabalhadores organizados que estão aqui juntos para lutar contra a tirania desse atual governo. É um governo do extermínio, de um presidente do ódio. Falar todos os problemas desse governo é até complicado, porque a gente está num momento onde o presidente da República debocha e faz piada com pessoas morrendo de asfixia. Podemos procurar na internet que nós vamos encontrar o nosso presidente debochando de pessoas que morrem de asfixia.
Essa é a realidade que o Brasil está vivendo. Muito foi falado aqui sobre essa reforma e das mazelas dela, mas como eu gosto de focar na solução, porque o problema está evidente, pelo menos para a grande maioria do povo que demonstra sua insatisfação indo para a rua e vai voltar para a rua dia 19. Mas a solução, no caso, para nós que somos a vanguarda, e deixando clara a diferença entre a elite, que fica lá em cima como um bando de parasita, e a vanguarda, que a vanguarda é quem vai na frente, peitando a escuridão e carregando a lanterna para guiar quem vem atrás. Nós, como vanguarda, temos a obrigação de esclarecer, de elucidar a população, principalmente em relação à questão principal dessa reforma, que é a concentração de poder. É falado por muitos que poder corrompe, mas é uma falsa ideia essa ideia de que poder corrompe, porque, na verdade, o que corrompe é muito poder concentrado na mão de poucos durante muito tempo. A própria natureza da democracia tem a proposta de distribuir o poder. E essa reforma vai contra a democracia porque ela concentra poder na mão de poucos. Quando você, falado sabiamente pela camarada Mariana, concentra poder, o que você está fazendo é tirar o processo e o poder democrático das pessoas de decidirem e participarem. Então, quando a gente explica para o povo que essa reforma está concentrando o poder na mão de poucos e tirando garantias que são essenciais, notem, temos que quebrar o discurso da mídia de falar que os trabalhadores públicos têm privilégios. Na verdade, os trabalhadores públicos têm garantia para lutar contra a corrupção. E esse é o ponto central da reforma. É uma reforma da corrupção, que concentra poder e tira garantias conquistadas durante anos de batalha, para que a gente tenha um Estado democrático de verdade. Então é isso, insisto para que a gente se reúna para trabalhar com a população, explicando que a reforma concentra poder. E poder tem que ser distribuído, porque a gente tem que poder caminhar, poder ir e vir, poder beijar as pessoas que a gente ama na rua e, fundamentalmente, poder se desenvolver através do nosso trabalho, que é um trabalho que está sendo negado por esse governo de extermínio do presidente do ódio. É isso que eu gostaria de falar. Obrigado à atenção de todos. Juntos somos fortes.